Seja tocado por Deus e Ele te abençoe. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, igreja. Que temor, que temor. Que temor, como o nosso Deus é santo. Nosso Deus é santo. E convém que nós o adoremos em espírito e em verdade, né? Que bom que você está aqui em espírito e em verdade. Oi, irmã Camila, como é que você sabe disso? Saber a gente não sabe, mas a Bíblia diz que aquele que discerne pelo espírito, tudo discerne. E uma atmosfera como essa, irmãos, a gente só pode discernir que quem está aqui veio com o corpo, com a alma, com o espírito, com o coração, com a mente, né? Com tudo. Eu acabei chegando tão esbaforida, eu resolvi uma situação rapidinho ali fora e alguém do outro lado do telefone não desligava e eu, aquela coisa de você dizendo, sim, mas eu vou deixar você falar melhor, com mais liberdade para poder entrar logo, né? Disse que já estava aqui na igreja e aí acabei entrando e gosto de chegar logo que o culto se inicia, porque tenho necessidade de compreender o alinhamento que Deus tem para a igreja e entendo que um culto fala muito do que Deus quer fazer enquanto nós o adoramos. E já cheguei um pouco chateada comigo mesmo pensando, né? Vou demorar a entender o alinhamento que Deus quer e pá, mas foi tão rápido, irmão, que é como se alguém pega e liga o cabo de aço em você, né? Foi assim, de tão... Oh, meu Deus, olha para tua irmã e diz, o céu tá baixinho. É uma perspectiva. Ou tem outra também. Olhe para quem está ao seu lado e diz, a terra subiu muito. Uma coisa é certa. O que, irmã Camila? Se você estender, você pega, você toca, você sente. Oh, de tão próximo que está a glória de Deus, a revelação, a manifestação do seu poder. É uma noite muito propícia para curas. O Senhor está curando. Tem gente que vai sair daqui, vai procurar o medo, vai procurar o desespero, vai estar sozinho em casa e vai pensar, ih, vou ficar com medo, daqui a pouco vai dizer, uai, cadê o medo que me atormentava? Cadê a síndrome? Não vai estar lá. Tem gente aqui que depois desse dia, assim diz o Senhor, vai receber oportunidades que outrora você negava de cara. O telefone tocava, alguém chamava, você já dizia não. Alguém dirigia uma palavra a você no culto, oportunidade está com a fulana, você já dizia não e todo mundo sabia que era não. E o Senhor está dizendo, você vai procurar a timidez e não vai perceber. Quando chegar o microfone já está na tua mão, a palavra já está na tua boca, a intercessão já está nos teus lábios. Deus está falando comigo, fala para elas que elas vão procurar a timidez e não vão encontrar. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu só aproveitar a oportunidade enquanto você procura rapidinho. Não vou me alongar na extensão desse anúncio, mas é só para te dizer que no final do culto, você desejando adquirir, nós trouxemos alguns materiais, são vestuários, tá bom? São todas peças de roupa. E lembrando que isso aqui foi um propósito que Deus colocou no nosso coração, já vai para 3 anos, em que trabalhamos com esse tipo de material a fim de ter uma contribuição mais efetiva com a obra missionária, em especial a última parte retirada agora desse mês, tudo aquilo que retiramos, a porcentagem significativa no envio da oferta missionária,
está sendo investido dentro do coração da Amazônia. Um núcleo missionário muito forte, estruturado, preparado, sério, contundente. Está desenvolvendo um trabalho maravilhoso ali no alcance de vidas nas tribos e nas aldeias indígenas, tá bom? Eu queria lembrar isso a vocês, eu tenho falado isso por onde eu tenho passado e Deus tem me permitido dizer que aonde a igreja entra e Cristo é pregado e aceito, é impressionante como o evangelho da salvação não só recupera o caído, mas como recupera toda a sua visão familiar e toda a sua visão social. E quando eu falo sobre a ministração do evangelho e a aceitação de Cristo como Senhor dentro das aldeias e das tribos indígenas, eu estou falando sobre a erradicação do infanticídio, por exemplo. Porque quando eles entendem que Cristo é o Senhor e que conduz o homem ao único Deus na regeneração de sua vida, essas crendices e esse misticismo, como por exemplo, acreditar em maldições no nascimento de gêmeos, como é o caso, na maioria das aldeias indígenas ainda no Brasil, quando uma mulher engravida e nasce gêmeos, por exemplo, muito raramente, dentro de uma tribo você não vai ver um gêmeo índio. Porque quando nasce o segundo, o primeiro sobrevive e o segundo, acredita-se que é uma maldição ter a sua imagem refletida sobre a terra. E aí enterra a criança viva, Assim como você nunca vai ver dentro de uma aldeia nenhum índio portador de nenhuma deficiência. Porque eles também acreditam que isso seja um nível de maldição. Então, quando uma criança nasce com alguma deficiência, ela morre da mesma maneira, enterrada viva. Isso é um infanticídio. E por que infanticídio? Porque nós estamos falando de morte em larga escala. E não é uma morte natural, Mas é premeditada, orquestrada, em larga escala. Isso já acontece há muitos anos. Mas Camille, por que isso não fala na televisão? Por que isso não fala na mídia? Porque não é interessante. Acredita-se que isso seria agredir uma cultura. Mas eu tenho procurado explicar para as pessoas que assassinato é assassinato em qualquer cultura. Homicídio é homicídio em qualquer cultura. Exploração sexual é exploração sexual em qualquer cultura. Crianças de 8, meninas de 8, 9 anos de idade, entregues como forma de sacrifício e adoração para homens de 70, 60 anos. Onde os cultos ritualísticos constituem uma menina como essa em casamento a um homem como esse. Quando não, uma prostituição deliberada dentro das aldeias, onde crianças de 5, 6, nascidos ainda, são entregues à prostituição por causa de um copo de cachaça. Isso acontece mais do que você imagina. Escravização dentro desses lugares, escravidão, perdão. E quando a gente entra lá dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, isso vai sendo erradicado, porque eles vão trazendo a renovação do vosso entendimento. Glória a Deus! Isso é maravilhoso, irmãos. É a salvação, é o evangelho da metanoia, da regeneração, da transformação. Então entenda como isso é poderoso. Toda uma cultura de anos e anos e anos é quebrado quando se entende que Jesus Cristo é o Senhor, Não a cultura, perdão. Não a cultura, porque nós não estamos lá para doutriná-los a serem assembleianos, presbiterianos, metodistas. Não. Deixa eu deixar isso claro aqui, porque tem gente filmando. A gente não está indo para lá para obrigar nem índio a vestir roupa. Isso aí não é prioridade, tá bom? A gente não está indo lá para intervir a cultura de ninguém. Está indo lá para pregar Jesus Cristo como Senhor e com isso erradicar essas coisas aí. E isso está sendo feito. Então quando você adquire algum desses materiais, em especial vocês aqui no Vera, estão literalmente entrando com a gente no coração da Amazônia e alcançando essas pessoas. E gente que em anos nunca ouviu falar de Jesus, já está lendo João 3,16 em Tupi-Guarani. Oh, glória a Deus! Aleluia! Isso é Jesus. E é a igreja avançando, como conversávamos hoje no almoço. É a igreja militante na obra do Senhor, tá bom? Só para você entender o propósito. Porque se você ficar pensando, é moda. Não é moda. Moda você adquire em qualquer lugar. É uma oportunidade de você contribuir com consciência, com efetividade, dentro de algo que visa a expansão do reino de Deus, tá? Então tem aqui uma bata para as princesas e rainhas. Me falaram assim, Camila, essa bata é mais para gente jovem. Eu falei, então vai atender todo o público que eu tenho até 100 anos. Tá bom? De 101, 102 já fica forçado. Mas até 100 cai muito bem. Tá? Tá aqui a bata. Eu sempre brinco que eu escolhi esse corte porque afina o tronco. Afinal, o tronco é de Deus, gente. É de Deus. Tá? Tem aqui também
uma pensada especialmente para os varões, mas eu particularmente gosto tanto dessa camisa que eu tenho uma, mas é para homarada, tá? Eu sempre digo que o leão tá de cara fechada porque isso é para macho, rapaz, isso é para homem brabo. Tá aqui, tá? Mas se você sabe fazer aquele estilo mais pop, coturno, colete, fica lindo também, tá? Mas em especial, tô dedicando para homarada lá em cima, que não tá com a juba muito alvoroçada, mas é tudo macho pra chuchu, né? Deus abençoe. E por fim, já fecho aqui, um vestido top, novo, ó, bem confortável, colorido, para você usar como se sentir bem, bem confortável. Se você vai vir para a igreja no culto à noite, mete um salto. Se vai vir na consagração, coloca uma moleca, que é para dar lugar, né? Se vai subir monte, mete uma rasteira. Se vai para o shopping, joga um colete jeans. Se vai para o culto à noite, joga um tecido já diferente, tá? Para você ficar bem moderna aí. Tem maquininha de cartão e a pastora Raquel vai estar me ajudando lá no final, se você desejar adquirir, tá bom? Marcos, capítulo de número 5. Quem achou, diga amém. Amém. Que coisa boa ouvir a folha da Bíblia passando, gente. Oh, meu Deus, eu temo o dia em que vai chegar, que nós vamos dizer, irmãos, vamos abrir os nossos iPads sagrados. Eu temo. Marcos 5 foi a palavra que o Senhor me dirigiu a essa noite. Oh, aleluia. Do verso 21 em diante, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual vendo, prostrou-se aos seus pés. Eu vou até repetir o 22, irmãos, porque a gente vai entender o significado disso aqui. Então chegou um dos principais da sinagoga. Jairo era um dos? Isso. O qual vendo a Jesus, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te, imploro, que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo e o apertando. Então, certa mulher que havia 12 anos que padecia de uma hemorragia e que já havia sofrido muito a mão de vários médicos e despendido tudo que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo cada vez a pior. Porém, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, por entre a multidão, e tocou em sua veste. Porque dizia ela consigo mesma: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E imediatamente tocou, e se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar livre daquele flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? E responderam-lhe os discípulos: mestre, tu vês que a multidão te aperta e tu perguntas quem me tocou? E ele, porém, olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E você diz amém. Amém. Senta dando glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
É interessante porque, na verdade, nós lemos duas histórias dentro de um mesmo contexto. Parece até um filme, cujo enredo ocorre demonstrando dos núcleos de um mesmo filme, né? Como famílias que ainda não se conhecem e vão se encontrar, pessoas que nunca se viram e vão se esbarrar, histórias distintas que no fim do filme tem um encontro para uma situação incomum. É basicamente a mesma coisa que está acontecendo em Marcos capítulo de número 5. As Bíblias mais antigas e mais tradicionais vão ter uma epígrafe, né? Uma parte em negrito que divide as duas histórias, para que ninguém tenha nenhuma confusão em interpretar o texto, uma vez que dentro de um mesmo capítulo, algumas histórias vão ser contadas de maneira distinta, mas no mesmo contexto. É o caso de Jairo, da situação da sua filha, e a situação da mulher do fluxo de sangue, né? Elas se encontram, parecem a pororoca do Amazonas. Águas distintas, cores diferentes, que vão ter um desfecho similar, extremamente semelhante, indicam a mesma necessidade. Na narrativa que nós demos abertura, vai se iniciar com a situação de Jairo. Você leu comigo, Jairo é um principal da sinagoga. Um principal também pode ser entendido como um príncipe. Está falando de alguém que tem posses, de alguém que tem respaldo, de alguém que tem muita relevância dentro da sinagoga, no templo e, por que não dizer, em Jerusalém como um todo. E este homem sabe o que andam falando de Jesus. Há um contrassenso e Jesus anda dividindo o pensamento da massa. Jesus é um revolucionário. Veja, Jesus não é um rebelde, Jesus é um revolucionário. As pessoas às vezes acham que as duas coisas são a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. As pessoas acham que todo revolucionário é um rebelde, né? Que toda libertação abre consenso para a libertinagem, que toda democracia abre consenso para a anarquia. E não, eu digo isso porque as pessoas veem Jesus como um revolucionário e taxam ele como um opositor. Colocam ele como um rebelde. Era isso que os escribas, os fariseus, doutores da lei, sumos sacerdotes, faziam à medida que ouviam a maneira com que Jesus se manifestava entre eles. Porque eles não estavam acostumados com isso, mas Jesus nunca foi, por exemplo, um rebelde. Jesus nunca quebrou a lei. Nunca. Ai, irmã Camila, mas Jesus curava no sábado. Jesus não quebrava a lei quando curava no sábado. Por isso, no seu primeiro sermão, quando veio trazer a sua palavra e alinhando o seu propósito, ele disse: não cuideis que vim trazer a paz, vim trazer a espada. Ele está dizendo: não cuideis que eu vim trazer acordo entre vocês. Eu vim dividir o que vocês fazem. Eu vim trazer o cumprimento da lei. O que Jesus estava dizendo é: vocês pregam a lei, mas não vivem a lei. Eu vou ensinar a vocês como é que se executa a lei. E aí Jesus vai fazer algumas coisas que para eles eram quebrar a lei, como por exemplo curar no sábado, mas eles eram hipócritas. Quando Jesus curava no sábado, Jesus não estava quebrando a lei sabática. Não, porque a lei diz que a vida é maior do que a lei. É como se o próprio Deus criasse uma emenda na lei para proteger a vida do homem. O que a lei dizia sobre proteção dela? Como se fosse a constituição da lei. O que ela dizia? Que a vida do homem é maior do que a lei. Jesus vai trazer isso quando cura no sábado, que era o quê? Era a concessão que Deus havia aberto para Moisés, quando ele disse que a vida é maior do que a lei, dizendo, por exemplo, que se uma ovelha ficasse atolada num pasto ou se perdesse, era lícito que o homem a procurasse, porque a vida dela era maior do que a lei. Assim como se uma vaca caísse num poço ou tivesse alguma dificuldade, era lícito que um homem trabalhasse em prol do resgate do seu animal, haja vista que a vida era maior do que a lei. O que o Senhor estava dizendo é: não deixe que o animal morra, não deixe que seu filho se perca, baseado na letra, mas dê sentido à lei. E qual é o sentido à lei? Trazer a vida na lei. Por isso o Senhor Jesus vai dizer: leiam a palavra. E quando ele diz a palavra, ele está dizendo a lei, os profetas e tudo que está aqui. Ele diz: porque nela vocês tendes o cuidado de guardar a vida eterna. Então, a regência da lei visa proteger a vida do homem. Quem está entendendo diz amém?
E não é apenas a sua vida passageira, mas a sua vida eterna. Então era lícito que se houvesse uma abertura dentro da lei sabática, para que esta pessoa pudesse fazer um resgate até um animal, se precisasse. Quem está entendendo, diga amém. Aí Jesus vem curando no sábado e eles dizem que Jesus quebra a lei. Aí o que Jesus vai deixar claro é exatamente o que nós estamos dizendo aqui. Por isso que no episódio em que ele levanta a mulher encurvada, ele diz assim: vocês dizem que eu quebro a lei porque eu levantei ela. Agora eu vos digo que se acontecer alguma coisa com algum animal de vocês, e se for no sábado e vocês resgatarem esse animal, isso será lícito. Agora, porque eu curei esta mulher inteira, vocês dizem que eu estou quebrando o sábado? É Jesus aplicando, dizendo: a vida é maior do que a lei. Irmã Camila, por que você está explicando isso? Para que você não tenha a imagem de um Cristo rebelado, para que você entenda que Jesus não veio para desfazer a lei, mas veio para ensinar a gente a cumprir a lei. Só que ele fazia isso dentro do que nós chamamos de escândalo da graça, e isso causava um espanto muito grande. Por exemplo, vez ou outra dentro do nosso meio, alguém diz: por que a gente prega assim? Por que a gente é tão protestante? Por que grita, meu Deus? Por que fala dessa maneira? Vez ou outra a gente vê um comentário na internet dizendo: eu em Jesus não falava assim. Não deve nunca ter lido a Bíblia, porque eu vejo um Jesus entrando numa sinagoga e virando uma mesa. Eu vejo um Jesus participando dentro de um culto, vamos dizer culto, né? Aonde ele não teve oportunidade para falar. E de repente, quando ele cura, por exemplo, a mão mirrada, ele abre a sua boca e nada diz, não tem oportunidade, só curou. Aí alguém vê ele curando e diz assim: não convém curar no sábado. Sem ter oportunidade, a palavra, Jesus vai contra o príncipe da sinagoga e diz: hipócrita! Isso porque não teve oportunidade para falar. Por isso que ele pregava do lado de fora. Hipócrita. Aí você diz: irmã, mas ele deve ter falado com jeitinho. Com jeitinho? Como é que se chama alguém de hipócrita com jeitinho? Tem um ponto de exclamação na frase. Aí Jesus diz: hipócritas. Rebenta com eles dentro da sinagoga e sai culto afora, sai porta fora. E o texto diz que o povo ia com ele. As pessoas não estavam se submetendo aos métodos de Jesus. É mais fácil você se rebelar do que você se sujeitar. O espírito só está sujeito a duas opções. Quando você está diante de Cristo, quando você está diante de uma mudança, leve isso para todas as áreas da sua vida, guarde isso. Aquilo que você ouve, aquilo que você recebe, só tem duas opções: ou você se rebela, ou você insurge contra aquilo que está diante de você, ou você se sujeita. Assim é o evangelho. Ou você se rebela contra, ou Jesus se rebelar contra ele. Isso cercavam buscando ocasião para matá-lo, diz o texto. E por que eles faziam isso? Porque o povo se permitia a pensar no que Jesus estava falando. E o texto diz que por causa disso eram muitos que criam nele. Uma vez fizeram uma roda em volta dele e começaram a indagar, fazendo perguntas, querendo que Jesus se rebelasse contra a lei de Moisés. Aí eles diziam: Moisés disse assim, Moisés disse assado. E aí Jesus vinha trazendo um novo caminho, que não desdizia o que Moisés disse, mas falava de o que ouviram. E eles não gostavam disso. Aí eles diziam: não, nós estamos com Moisés. Jesus dizia: não, vocês não estão com Moisés, porque Moisés estava comigo. Se vocês estivessem com Moisés, vocês também estavam comigo. Aí eles dizem: como é que pode? Como é que você diz que estava com Moisés? Aí ele diz: estava com Moisés e estava com Abraão também. Ei. Aí eles ficam abismados com Jesus e dizem assim: como tu dizes ter visto Abraão, se tu não tens nem 50 anos? Aí Jesus diz: digo mais, Abraão me viu no meu dia e me glorificou. Então eles não aceitavam. E aí Jesus dizia para eles: se vocês me recebessem, vocês receberiam meu Pai. Aí eles diziam: não, nós recebemos a Deus que está no céu. Aí Jesus confrontava e dizia: não, não receberam, porque quem reconhece o meu Pai me reconhece. E se vocês não estão aceitando a minha palavra, é porque vocês estão rejeitando a palavra daquele que me enviou. Isso criava uma complicação muito grande. O que acontecia então? Lançou-se um edito entre os sumos sacerdotes e entre os judeus. Qual?
todo aquele que professasse ser Jesus o Cristo seria expulso da sinagoga. Lembra de João capítulo 9? Nós estamos falando apenas de uma das primeiras curas que Jesus está realizando, a cura do cego de nascença. Quando ele entra na igreja, quando ele entra no templo para dar testemunho de como ele foi curado, aí chamam os pais dele que a gente não acredita nele. Quando a gente diz que o milagre é Cristo que fez, e a pessoa que não se sujeita, se rebela, ela quer desmerecer o milagre. Chama os pais dele, porque a gente não acredita que ele era cego desde a nascença. Aí chama os pais, ele era cego, aí eles dizem, sim senhor, desde que nasceu. E como é que ele foi curado? Aí o texto diz assim, e seus pais lhe responderam, pergunte a ele porque tem idade. Aí entre parênteses vai dizer assim, não queriam dizer, porque já havia sido dito que todo o que dissesse ser Jesus o Cristo seria expulso da sinagoga. Então os pais do cego de nascença que foi curado por Jesus não queriam se comprometer. Mas Camila, por que você está explicando tudo isso? Para a gente entender o que Jairo está fazendo. Jairo é um principal da sinagoga. Jairo é um príncipe dentro da sinagoga. Pense em alguém que tem oportunidade para falar na sinagoga. Jairo. Pense em alguém que tem oportunidade de influenciar na sinagoga. Jairo. Pense em alguém que faz banquetes dentro de casa e só recebe príncipes dentro de casa. Jairo. Jairo tem influência. Toda influência gera status. Então vamos dizer, Jairo tem status. Jairo tem cadeira de posição dentro da sinagoga. Jairo tem voz na sociedade e na cultura judaizante. Mas o texto diz que a sua filha está enferma e tudo indica que ela está morta. Ele ama a sua filha. Ele ama a sua filha. Status é bom, mas não salva a vida de ninguém. Cadeira cativa é boa, mas não tem poder de restaurar uma família. Mídia pode ser positiva, mas não levanta ninguém da sepultura. Cargo pode dar poder, mas eu nunca vi cadeira libertar ninguém. Não. Há uma série de coisas aqui em jogo, e eu particularmente fico muito feliz com a atitude de Jairo. Sabe por quê? Ele sabia, porque nos dias dele, o dito já estava liberado. Quem professar ser Jesus o Cristo, quem professar que ele tem poder para fazer as coisas que ele faz, dada por Deus, está expulso da sinagoga. Então veja bem, quando Jairo procura Jesus para que imponha as mãos sobre a filha dele, ele está deixando para trás uma cadeira, ele está deixando para trás um status, ele está deixando para trás uma mídia, ele está deixando para trás o cargo, ele está deixando para trás a opinião pública, ele está deixando para trás os seguidores do Instagram, ele está dando tchau para os seguidores do Facebook, ele não está preocupado com a quantidade de inscritos no YouTube, ele está dizendo, na balança, quando tiver vida e quando tiver minha reputação, primeiro vem a minha vida e depois eu tento explicar o que está acontecendo. Jairo vai deixar tudo isso para se colocar aos pés. Completa para mim. Para se colocar aos Jairo é o exemplo, é o modelo perfeito de que não é o topo que leva a gente a ter tudo o que quer, mas é aos pés de Jesus que a gente consegue o que precisa. Há uma luta desenfreada para se chegar no topo, há uma luta desenfreada para se estar no auge, há uma luta louca para saber quem está por cima, quem está mais, quem é melhor. E Jairo está dizendo, aqui de cima eu não consigo cura, mas aqui embaixo aos pés dele eu consigo ressurreição. Pega na mão de quem está ao seu lado. Pega na mão de quem está ao seu lado. Faça isso. Faça isso. Faça isso com fé. Faça isso com fé. E diga, não é por cima. Puxa ela com carinho para baixo e dizer aos pés dele. Jesus te trouxe aqui para te dizer, não busque o auge, busque os pés. Aleluia. O lugar mais alto que um homem chega não é ser premiado por uma sociedade, não é ter um reconhecimento público. Tudo que o homem vê em você,
ele viu atrasado. É por isso que você não pode colocar nem a visão das pessoas, nem a estima que elas demonstram por você, acima de tudo que Deus já disse a seu respeito. Por que, irmã Camila? Toda visão que alguém tem de você já é retardatária. Dá uma olhada para essa amiga e diz para ela: tudo o que você sabe sobre mim e até o que vier a descobrir só é novidade para você. Olha para ela e diz: está atrasada. Está atrasada. Quem já entendeu? Quem já entendeu? Está atrasada. Alguém vai olhar e vai dizer assim: teu marido é um cachaceiro. Você vai: está atrasada, está atrasada, está atrasada. Teu filho, porque está numa boca de fumo, virando aviãozinho para alguém, vai dizer: esse menino vai morrer traficante. Você diz: está atrasada, minha filha. Você está atrasada. Alguém olha para o seu jeito tímido de pregar, a sua maneira de se impor diante das pessoas e diz: ih, esse ministério não vai desenvolver. Jesus está dizendo: manda notícia, é retardatária, está atrasada. Está atrasada. Isso para Deus é passado. Mãe Camila, mas como é que pode? Isto é o que está acontecendo no tempo presente. Isso é o que está acontecendo na horizontal. Na vertical já aconteceu outra coisa, só que ainda está descendo. Aleluia! 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 Quando Jairo vai aos pés de Jesus, eu disse aos? Se você não gravar nada do que eu falar hoje, você guarda isso. Não foi na cabeça, foi aos? Não foi nas mãos, foi aos? Ele não queria o que Jesus podia dar, ele queria quem Jesus podia ser, se entrasse na casa dele. Nem na cabeça, nem nas mãos, mas diretamente aos? Tem que procurar os pés. Tem gente aqui que na oração só procura as mãos. Não. Ele vai aos pés, e quando ele faz isso, gente, ele está automaticamente perdendo, renunciando, deixando tudo que foi conquistado ao longo dos anos. Prestígio não se consegue do dia para a noite. Reputação não se constrói assim, não. Houve um tempo de investimento, mas é impressionante como quando Jairo tem a oportunidade de estar diante de Cristo, ele reputa tudo isso a nada. Por quê? Porque o sofrimento, a dor, o aperto, a prova, a luta, o vento, o deserto, dá o nome que você quiser, ensina a gente a inverter as prioridades. Tem coisas que só são importantes quando a gente está distante de Jesus. É impressionante quando a gente se aproxima. Aquilo que era importante, parecia que era tudo, de repente, deixa de ser. João 4, lembra a mulher do cântaro? Falamos dela na outra vez que eu estive aqui. Ela estava diante de Jesus, mas antes de chegar perto, foi lá para pegar água e colocar dentro do seu cântaro. Aí o texto diz que depois disso, ela deixou o cântaro e entrou na cidade anunciando que Jesus era o Cristo. Inversão de prioridade. Ela foi para o poço para encontrar Jesus? Não. Ela foi para o poço para colocar água dentro do cântaro dela. É tanto que Jesus pede água e ela diz assim: olha, mas tu não tens com o que tirar. Como quem diz, esse cântaro é meu. Olha como é que a prioridade muda depois que ela conhece Jesus. Olha como a prioridade muda depois que ela conversa com Jesus. Aí o texto diz assim: e deixando o cântaro, voltou para a cidade, dizendo: vinde ver se não é este o Messias. Poderia não ser o Messias? Este que tem me falado tudo quanto tenho feito? Largou o cântaro. Jesus está dizendo: você tem andado desesperada com muita coisa porque tem andado muito distante de mim.
Você tem considerado coisas triviais importantes porque você está distante. O Senhor nessa noite nos convida a chegar mais perto. Oh, Deus trouxe mulheres e homens aqui para dizer: não é o seu problema que é muito grande, é você que tem andado muito distante. Não é a sua depressão que é muito forte, é você que tem andado muito longe. Não é o seu marido que é tão perturbado, é porque a paz que você procura está em mim. E você tem andado tão longe. Você tem feito orações que buscam as mãos, outras que querem tocar os cabelos. E Jesus está dizendo: tudo que você precisa está aos pés. E por que não nas mãos para dar? E por que não na cabeça para executar poder? Porque o Senhor está dizendo: eu quero que a sua vida diante de mim seja acessível. Ei! Mãe Camila, o que isso tem a ver? Ele está no trono de sua glória? Sim, ele está no trono de sua glória e você pode tocá-lo, porque ele mesmo diz, tanto pela boca do profeta Isaías, como pela boca de Davi, quando salmodiava messianicamente, ele dizia: ei, 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 a terra é o estrado dos meus pés. Quem entenderá o trovão do seu poder? Sabe o que ele está dizendo? Na mão você não pega e na cabeça você só vê aquele dia, mas o pé já está disponível. Toca nele, pega nele, beija ele, abraça ele. Maria tinha acesso às mãos, Maria tinha acesso à cabeça, mas estando diante de Jesus, tudo que ela procurou foram os seus pés. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu vou falar do jeito que Jesus está mandando. Tem muita mão, muita cabeça, e ele está dizendo: vem para o pé. Ei, cabadacé. Oh, aleluia. Aleluia. Jairo vai aos pés de Jesus, reputa tudo que ele tem a nada, porque tudo que ele tem é considerado nada, haja vista que tudo que ele tem não pode fazer o que ele precisa. E é nessa hora que as prioridades mudam, quando a gente vê que o que a gente tem não é o suficiente para fazer o que a gente precisa. Aí nessa hora o que é importante deixa de ser. Você sabe por que o que falam de você te incomoda muito? Porque você tem andado muito desocupada. Ah, eu vou falar. Vou falar. Desculpa a expressão, mas gente que não devia nem feder nem cheirar determina o seu olfato, determina seu humor. É impressionante como um print de alguém que não paga 1 quilo de arroz muda seu dia. É impressionante como a conversa fiada de gente que nunca pagou uma conta de luz muda o seu humor. E o Senhor está dizendo: ei, eu te trouxe aqui para inverter as prioridades. Por quê? Porque isso que você busca, a aceitação das pessoas, a opinião pública, a aprovação de gente que não muda a sua vida, não vai libertar teu marido, não vai curar teu filho, não vai levantar teu ministério. Mas aquilo que eu sei a seu respeito, diz o Senhor, pode mudar teu marido, transformar sua casa, restaurar sua família, mudar sua conduta de vida comigo. O Senhor está falando a alguém aqui nesta noite: inverta a prioridade. Sacode ela que nem tapete quando a gente vai bater para tirar a poeira. Vai, pega na mão dela aí, vai, pega com graça, sacode ela e diz: muda, diz: muda. Isso, você vai mudar as prioridades. O Senhor está mudando as prioridades. Alguém vai chegar para você e vai dizer: você soube o que fulana falou de você? Não soube, não quero saber. E ainda pensou, quem sabe, porque eu não tenho tempo. A prioridade mudou. Prioridade tem que mudar, gente. Prioridade tem que mudar. Teu marido está falando coisa que não presta, entra por um ouvido e sai pelo outro. Qual é a prioridade? Receber o que Deus sabe de você. Ele está dizendo: você é uma relaxada. E o Senhor trouxe aqui para te dizer: você é princesa, 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 princesa. Inverta as prioridades. Foi isso que Jairo fez. Uma reviravolta.
E é impressionante como quando a gente chega aos pés de Jesus, realmente, não é que a gente está fazendo para ser cristão, é que de fato muda. Aquilo que era importante, de repente, não é nada. Aquela pessoa que tem o dom de te tirar do sério, de repente desperta a sua compaixão. Não é? Ei, Kamanassoria. E quando alguém disser, ela não te irrita mais, você vai dizer, olha, não é que ela deixou de ser irritante, é que ela deixou de ter poder de me irritar. Por quê? Porque eu deixei de dar a ela prioridade. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Jesus entra na casa de Marta. E Maria quedava-se aos pés do mestre. Aí Marta chama Jesus num canto, para fazer uso da intimidade que ela tem com ele. Afinal, a casa é dela. Mestre, não te incomoda que eu sirva só, enquanto minha irmã está prostrada? Marta está irada. Às vezes as pessoas querem usar a intimidade que tem com Jesus para obrigar Jesus a fazer o que elas querem, né? Chama Marta, chama Jesus, né? Marta, Marta, diz Jesus para ela. Quando você chamar Jesus para falar o que você quer, se prepare para ouvir de Jesus coisas que você não queria ouvir. Marta, Marta, está inquieta, cansada. Eu imagino ele olhando para as olheiras dela dizendo, está abatida, hein? Ele olhando para ela dizendo, um pouco oprimida também. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Não sei se você está entendendo, Jesus está invertendo as prioridades de Marta. Se fosse aplicar para os dias de hoje, a oração de Marta é uma oração que a prioridade está errada, porque ela está falando com Jesus, aí eu estou dizendo que é oração, né? É como se ela estivesse assim dizendo, Jesus, muda Maria. E Jesus dizendo, não mudo, porque estou usando o jeito de Maria para mudar você. É você fazendo orações equivocadas. É você com prioridades equivocadas. É você dizendo, Jesus, muda meu marido. E Jesus dizendo, não, estou usando teu marido para mudar você. Jesus, liberta meu marido. É Jesus dizendo, calma. Jesus, então o Senhor não vai libertar ele agora? Agora não, porque estou usando a perturbação dele para você ser liberta. Aí é impressionante. Aí você muda de prioridade e nem lembra de pedir ao marido. Daqui a pouco o marido está mudado. Aí tu não precisa nem pedir. É que nem quando você pede a Jesus para mudar alguém. Jesus muda ela, muda ela, muda ela, muda ela. Aí Jesus não muda. Aí daqui a pouco você aprendeu que ela não mudou, quem muda é você. Aí daqui a pouco Jesus muda ela e você, olha, fulano mudou, nem percebi. Jairo inverteu as prioridades. Foi até Jesus, aos seus pés. Isso aqui é tremendo, gente. Ele foi aos seus pés e conseguiu ter as mãos. Oh, eu teria dado glória se eu precisasse de alguma coisa. Jairo foi aos seus pés e conseguiu ter as suas mãos. Eu vou falar isso de novo, porque se você não lembrar de nada, vai lembrar disso. Jairo foi aos seus pés e conseguiu ter as suas mãos. Foi aos pés para dizer, lhe impõe as mãos sobre ela. Jesus disse, vamos agora. Oh, glória! Eu acho que é por isso que tem gente que já chega pedindo a mão e leva um chute. Porque você estende a mão para quem chega aos pés, mas normalmente tem rejeição com quem já chega nas mãos. O coração fecha para quem pede. Assim de cara. Mas se abre para quem necessita, né? Jesus volta com ele. Vamos. O texto diz, e foi com ele. Foi com ele, e a multidão foi atrás de Jesus. E Jesus foi com Jairo. Jesus foi com Jairo.
Jesus vai comigo. Dá uma olhada para alguém e diz: vai contigo. Se você inverter as prioridades hoje, Ele vai contigo. Se você chegar aos pés hoje e Ele te entrega as mãos, vai contigo. Eita! Vai Jesus com Jairo e a multidão vem seguindo Ele. Aí o texto diz que nisso está em casa uma mulher que nem doida. Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, serei curada. Ela não fala isso com a boca, porque a loucura da fé dificilmente é verbalizada. Primeiro ela acontece aqui dentro. É coisa que assusta a gente, é tão terrível, que a gente não tem coragem de falar nem para o melhor amigo. Diz assim: rapaz, isso aqui é tão louco que eu vou guardar para mim. Aí depois você tem um sinal daquilo, você, meu Deus. Aí você se sente covarde, quer dizer assim: eu pensei nisso, mas não tive coragem de contar. Tá aquela mulher trazendo para a sua consciência, sujeitando a sua alma, impondo a vontade do Espírito sobre a carne, pregando para ela mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Eu vou sair daqui, vou tocar. Eu imagino ela apertando o cinto, ajeitando a túnica, cobrindo o cabelo. Eu vou tocar e vou ser curada. Só que não pode tocar no corpo, em razão da enfermidade dela ser uma hemorragia, um sangue que jorra e não para. Segundo a lei, ela é tida como uma mulher imunda, como uma mulher. E uma pessoa imunda naquela situação não podia ser tolerada. Ela era rejeitada. Essa mulher mora sozinha, vive sozinha, come sozinha. Há 12 anos essa mulher não vai à sinagoga, não oferta, não está diante do sacerdote. Há 12 anos essa mulher está afastada, segregada, por causa da sua imundície. Ela não tem um tempo, um intervalo. O texto diz que é uma hemorragia. Não para, ela não pode nem consagrar uma oferta ao Senhor, sozinha. 12 anos. Quanto tempo? 12 anos, gente. Essa mulher vai ouvir falar de Jesus. Sofreu tanto. Aí o texto diz: porém. Eu sei que parece loucura depois de muito tempo de sofrimento, mas o Senhor está dizendo: diga a ela que eu vou colocar um porém. Anabaraçoria. É chegado um tempo de porém para quem sofre há muito tempo nessa noite. Oh, isto que eu estou falando não faz parte do sermão, faz parte do exercício profético que Ele me autoriza a liberar. E Ele está dizendo para alguém aqui que sofre há muito tempo: chegou a hora de eu interromper a tua história com um porém. Vai entrar um porém de Deus aí. Porém. Oh, meu Deus! Há uma atmosfera profética sobre essa palavra. Porém, oh, meu Deus do céu! Ela ouvindo falar de Jesus. Ouvindo. Gosto da colocação do gerúndio. É a mais fiel ao grego. Ouvindo. Não ouviu só uma vez, ela vinha ouvindo o quê? Que os demônios saem pelo poder do nome de Jesus. Ouvindo que tem pai procurando Jesus, que o filho é endemoniado, se morde, se rasga, se cospe, vai no fogo, vai na água, e Jesus diz: sai dele, e sai. É isso que ela está ouvindo. Ouvindo o quê? Ouvindo que ele estava num casamento, que ele multiplicou, que Ele transformou a água em vinho. O que ela está ouvindo? Ela está ouvindo o que Jesus faz. O problema é que você quer ouvir hora do sangue, tarde do desespero, jornal da retaliação. Porque hoje em dia o programa televisivo é isso. Morreu de dia, morreu de noite, morreu de tarde. Como morreu, aonde morreu. Se os olhos são a concupiscência da vida, se os olhos, num termo mais popular, são a janela da alma, o ouvido é a boca. É por onde a alma se alimenta. Por isso a palavra do Senhor diz: a fé vem pelo e o ouvir da palavra de Deus. Aquilo que você ouve te anima ou te derruba.
Aquilo que você ouve te coloca ou de pé ou na cama. Tudo depende do que você ouve. Aquilo que Eli ouviu no dia que a arca foi tomada e seus filhos morreram, jogou ele para trás da cadeira e ele morreu. Aquilo que a gente ouve tem o poder de determinar as nossas decisões. Por isso Salomão disse que na multidão de conselhos a casa é edificada. Ele está dizendo, apure o que você ouve. A pergunta que o Espírito Santo está dizendo aqui é, o que você tem ouvido? Quem você ouve, quem você procura? Na hora da dor, para quem você empresta seu ouvido? Ai, irmã Camila, eu não sou de falar, mas é de ouvir. O que você anda ouvindo? Ai, fulano falou mal de Beltrano, Beltrano falou mal de Ciclano. E você falou de quem? Eu não falei nada, mas ouviu tudo. O que você ouve determina o estado da sua alma. Como está a sua alma? O proverbista vai dizer, se o teu corpo estiver abatido, mas o teu espírito estiver animado, ele o levantará. Está dizendo que o espírito tem poder de levantar o corpo. Aí ele diz assim, mas se teu espírito estiver abatido, quem o socorrerá? Às vezes está bem pelo lado de fora, mas o lado de dentro está igual um sepulcro caiado. Aí você diz, por causa do quê? Do que anda ouvindo. É só fofoca, é só perturbação, é só contenda. É áudio de perturbação. Você ouve profecia, no meio ouve profetada. Você acredita em revelação, mas também fica confuso com os revelamentos. E ouve. E ainda acha que está protegido por não falar. Pior ainda, tudo que entra e não sai apodrece. E a alma está entrando em estado de putrefação. Mas ela não. O texto diz que ela estava indo a pior, cada vez de mal a... Porém, ouvindo falar de Jesus. Eu faço ideia do povo contando as coisas que Jesus fazia para essa mulher. Coisa linda. Pessoal voltando das bodas de Caná. E aí, como é que foi o casamento? Menina, estão dizendo que um homem, filho da Maria, qual é o nome dele? Jesus. Oi? Qual é o nome dele? Estão dizendo que ele encheu as talhas de água, botou lá dentro, quando tirou não tinha água, era vinho. Que? Será? É o filho da Maria e do José, diz que saíram lá da favela de Nazaré. É mesmo, é. Jesus o nome dele, interessante esse Jesus. Eu imagino o povo voltando da sinagoga, do estudo, e as esposas que estavam no pátio falando sobre como foi com os maridos. E aí os maridos voltando, contando para as esposas, e as amigas esperando. Eu imagino ela olhando lá de fora, dizendo, e aí, como é que foi o ensino hoje? Falaram o quê? Deuteronômio? Foi Isaías? Foi Jeremias? Qual foi o estudo hoje? Dizendo, menina, não teve estudo. Tu lembra aquele homem que eu te falei que estava no casamento em Caná? Foi pro culto. E aí? Foi ele que deu o ensino? Não. Ele chamou todo mundo de ignorante e ensinou fazendo. Lembra da cotinha encurvada? Quem? A quitandeira da fera. Estou teatralizando para você entender a conversa. Porque mulher conversa, né? Não estava escrito, porém, uma... Não, meu irmão, mulher... Lembra qual é aquela menina que andava assim direto? Pois então, tirou ele de trás, falou, vem pro meio. Tocou nela, elas, mentira, cotinha. Tá lá ela vindo lá, vem ela assim, ó. E ela dizendo, ô cotinha, quem é que fez isso com você, menino? Um homem chamado Jesus entrou no templo, me esticou e agora eu tô assim, 18 anos. Peraí, eu te conheço há mais de 20, a 18 tá assim. Ela faz as contas, se ele cura com 18, 12 é mole. Oh meu Deus, se com 18 ele levanta, o que é 12? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Nome sobre todo nome. Aquele que despoja principados. É dele que ele está ouvindo falar. Para de ouvir falar da vizinha. Para de ouvir falar dos pastores. Para de ouvir falar da fofoca. O Senhor está dizendo, ouça o que o céu anuncia sobre Cristo. Ouça o que os anjos falam de Cristo. Ouça o que a igreja prega sobre Cristo. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Raiz de Jessé, lírio dos vales, resplandecente estrela da alva, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rosa de Sarão, canção.
Prega para alguém aí e diga: ouça mais de Jesus. Ouça mais de Jesus. Ouça mais de Jesus. Pode ver as mulheres que ouvem falar de Jesus. Elas faxinam a casa ouvindo Jesus. Lava a louça ouvindo Jesus. Lava a banheira ouvindo Jesus. E se elas entrarem num lugar que Jesus não está, logo elas começam a cantar, dizendo: passa aqui, Jesus. Você acha que a gente ouve falar de Jesus só na igreja? Nada, meu irmão. Cada revelação na pia. Você acha o quê? Que a gente só fala com Jesus domingo? Você tá doido? A gente não aguenta até domingo. A gente vem no domingo e na segunda-feira, antes de botar o uniforme nas crianças, a gente já está dizendo: Jesus, Jesus, toma esse dia, Jesus, fala comigo, Jesus. Quantas vezes eu via minha mãe no tanque esfregando a roupa, e eu tô lá da sala e minha mãe tá: meu Deus! E pá, e pá, e pá, e tô vendo minha mãe lá, e ela dizia: eita glória, e pá. Daqui a pouco eu chegava na área, tava minha mãe com a roupa, e eu dizendo: mãe, e ela dizendo: Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Quantas vezes, estando no carro com pastores, missionários, obreiros, voltando do aeroporto, voltando do culto à noite, de repente a gente decide, aí eu gosto de falar, já começo a falar dele. Ai, mas Jesus é assim, porque Jesus e pá, e Jesus, e eu gosto de falar de Jesus. E falo de Jesus. Raquel tá careca de ver eu falando de Jesus. Raquel diz: qual é teu sonho? Eu digo: eu quero ver Jesus. Não é beatismo não, é vontade mesmo. Aí tô eu falando, quantas vezes dentro do carro. Daqui a pouco o motorista vai lá e para no acostamento. O que foi, meu irmão? Quer ir no banheiro? O homem tá chorando, a irmã tá chorando, aí eu começo a chorar também. Aí a gente entende. É o poder de ouvir falar de Jesus. E é o poder que Jesus tem de se manifestar aonde Ele é falado, aonde Ele é anunciado, aonde Ele é ouvido. Isso é tão forte que faz parte da doutrina escatológica. Enquanto este evangelho não for anunciado, a toda criatura ainda não é chegada a vinda do Filho do Homem. Todo lugar que Jesus chega porque é anunciado. Por isso a necessidade de falar e a necessidade de que alguém pare para ouvir. O texto diz que essa mulher vinha ouvindo falar de Jesus. Eu faço ideia dessa mulher esperando, se fosse o caso, tá, gente? Isso aqui é uma visão poética só para a gente entender o núcleo da mensagem. Imagina essa mulher na porta de casa, esperando o povo voltar do sepultamento. Quem vai enterrar? O filho da viúva de Naim. Tá ela parada na porta, porque a gente é assim, não vai, mas quer saber. Não podia, coitada. Era imunda. Aí tá ela na porta. Eu imagino o pessoal voltando, rindo. Que falta de respeito, gente. Acabaram de voltar do sepultamento e vocês estão rindo, pulando. Fala pra mim, como é que tá a viúva? Primeiro perdeu o marido e agora enterrou o único filho. E alguém diz: que sepultamento, menina. Se eu sou ela, já digo: ah, não. Que houve, garota? Isso é mulher, irmão, é papo de mulher. Menina, tu não sabe. Tá a gente indo com as carpideiras, chorando. E do outro lado vem ele com os 12. Quando Jesus está presente é diferente, a gente sente. Quando ele fala, a terra bala. Mangamila está na Bíblia? Claro que não, para de ser agoniado. Vem do outro lado. E as carpideiras, menina, tá a gente indo chorando, consolando a viúva, primeiro o marido, agora o filho, coitada. Nisso vem ele com os 12, falando, cantando, olhando tudo. Aqueles homens tudo com cara de peão, batedor de laje, rosto queimado pelo sol, cara de pedreiro, pé empoeirado. É o que a palavra de Deus fala sobre os discípulos e sobre a imagem de Cristo. Vem ele de um lado, tu não dá nada por ele. Eu imagino as mulheres conversando: garota, tu não dá nada por ele. Mas ele tem um olhar. E a presença. Já sentou do lado de quem parece que
que dorme e acorda ao lado do trono de Deus? Gente que você chega perto já pedindo perdão pelos pecados. Igual eu hoje chegando perto de missionária Sara dizendo: Jesus não revela tudo não. Vai de pouco que é para ela não se escandalizar. É a presença de Jesus entrando no ambiente. Vem de um lado o cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim. 4 homens, cada um segurando na ponta do esquife, porque no morto ninguém toca. Do outro lado vem Jesus com a comitiva dos seus 12. Vem ela de um lado, vem Jesus do outro. O encontro perfeito entre a vida e a morte. A história dela é perfeitamente o que eu acabei de lhe dizer. É tipo assim, ó: o filho da viúva de Naim estava morto, porém Jesus vinha do outro lado. Abai, eu vou falar de novo porque esta palavra é para esta noite. Vai chegar um porém aí por esses dias. Vai chegar. Ai, irmã Camila, eu preciso de dinheiro. Ai, eu preciso da cura. Ai, eu preciso assim, eu preciso assim. Jesus está dizendo: você só precisa de um porém. E eu tenho um porém para entrar na sua vida. Ainda por esses dias, toma posse dessa palavra. Aí vamos voltar para elas contando o caso do filho da viúva de Naim. Só para a gente imaginar o que ela vinha ouvindo. Verbo continuativo, gerúndio. E aí, o que ele fez? Menina, o homem veio e botou o menino de pé. Se eu sou ela numa condição de imundície, eu perguntaria: ué, judeu tocou no morto? Aí eu imagino a amiga dizendo: segura o bafo. Tu não sabe, o camarada é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso. Eu já vou ficando torta de tão poderoso. Ele é tão poderoso. E aí ele tocou no menino? Não, ele não tocou no menino. Ele é tão poderoso que ele tocou no esquife. O esquife passou vida para o menino. E o menino levantou. O quê? Não precisa tocar no morto. Se aquilo que esbarra nele é tocado, recebe a vida que tem nele. O menino ficou de pé. Aí depois que o menino ficou vivo, ele tomou o menino pela mão e deu o menino para a sua mãe. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Jesus! E a mulher está ouvindo falar. Está ouvindo falar. Mãe Camila, será que Jesus tem esse poder mesmo? Ô, meu irmão, Paulo chegou para ficar 5 dias em Éfeso. E o texto diz que o pessoal mandou notícia dizendo: segura aí, porque aqueles que estão revirando o mundo chegaram aqui. Por quê? Chegaram falando o nome deles? Não, chegaram falando o nome de Jesus. 5 dias, revira tudo. Templo da deusa Diana, centenário. Em 5 dias, os criadores dos ídolos e artífices da deusa Diana colocam todo mundo dentro de uma arena para dizer: manda esse homem embora. Por quê? Porque o povo está deixando de ir para o culto para Diana por causa desse homem que está falando aí. Qual é o nome dele? Começa com Deus desconhecido, mas depois é Jesus. Aí, imagine essa mulher ouvindo. Imagine ela ouvindo. Ela ouvia falar de Jesus. Mas Camila, será que eram as coisas que eu ouvia? Eu creio que sim. Porque o que ela ouve leva ela a crer. Então ela está ouvindo falar dele e ele é o verbo em carne. Aí ela começa a desenvolver. Se eu tão somente tocar, serei curada. Óbvio que na mente dela ela também pensa: não posso tocar nele. Porque se eu toco nele, ele fica imundo. É o pensamento dela, tadinha. É o pensamento dela. Se eu tocar nele, ele fica imundo. Eu fico imunda também. Porque não pode quebrar a lei, né? Aí ela pensa: vou tocar na orla das vestes. Por quê? Porque ele está inocente. Quem está inocente nunca é culpado. Então eu toco nele, pego o que eu quero e ele nem sabe. Rapaz, isso que é fé. É como se ela dissesse assim: eu vou falar com Deus, vou receber o que eu quero e ele nem vai saber quem disse. Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, serei curada. Sai a mulher de casa, anêmica.
12 anos perdendo sangue em época que não existe transfusão. Anêmica. Olheira na bochecha. Amarela. Não, não é parda. Amarela. Esverdeada. Abatida. Pouco cabelo. Fraca. Medianamente calva. Magra. Tão frágil. Mas ela vem ouvindo falar de Jesus. Ei. Mano, vou te falar um negócio, mana. A gente se prepara para ouvir, mas só de ouvir. Por isso ele diz, Tomé, porque viste e creu, mas bem-aventurado os que não viram e crerão. E isso será o suficiente. Talvez você vai sair desse culto e alguém vai perguntar na sua casa, tá, mas e aí o que você veio buscar? Você diz, olha, você ainda não está vendo, mas o que eu já ouvi. Sai a mulher de casa num estado de fragilidade muito grande, mas ela vai. Veja como eu relatei, como possivelmente ela estava, haja vista a condição da sua fraqueza, da sua anemia, mas mesmo assim, o texto diz que ela sai de casa e ela vai ter com Jesus. As pessoas estão achando que templo, igreja, culto, é para vir mostrar roupa, saia, status social. A gente liga para alguém que não vem no culto e diz assim, fulano, por que você não veio? Ah, porque eu não estava bem. Ora! Então era aqui que você tinha que estar. Mas é uma ostentação de unção, de santidade. Não pode estar mal. O que não pode estar mal, minha irmã? Como diz minha avó, a colher que mexe a panela é que sabe a quentura que tem dentro dela. Vai a mulher do jeito que dá. E ela vai para tocar em Jesus. Por isso, ela vai entrar na frente da filha de Jairo. Eu tenho duas classes de pessoas aqui nessa noite. Somente duas. Os que vieram aqui buscar aos pés de Jesus para pedir para visitar alguém. Gente que entrou aqui acompanhado de Jesus e gente que já saiu daqui com Jesus agendado para o dia e para a hora, dizendo vamos, e ele está dizendo assim que o culto acabar eu saio contigo. E qual é a segunda classe? A segunda classe é a que fura a fila de quem entrou aqui e conseguiu a atenção de Jesus. Por quê, irmã Camila? Porque Jairo pede Jesus para ir lá, certo? Então ele depende da espera da caminhada. O problema é que nesse processo muita coisa pode acontecer. Como, por exemplo, alguém que não pode mais esperar. Enquanto Jairo procura os pés, dizendo, leva a tua mão lá, a mulher sai de casa, olha para ele, pensando, ele não vem aqui, mas antes dele chegar lá, eu pego ele no meio. A filha de Jairo representa a classe que precisa ser tocada. Eu entendo essa classe. É um nível de enfermidade tão grande que você precisa que o Senhor pare tudo para fazer. E a classe da mulher de sangue é uma outra classe. Irmã Camila, a classe de quem não pode agendar. A classe de quem sabe que está às vésperas da morte. A mulher do fluxo de sangue é aquela que não espera ser tocada. É aquela que vai para tocar. No culto, na vida, sempre existem esses dois tipos de pessoas. A primeira, que pede para tocar. A outra, que não pede porque não pode esperar. Mateus 15, 21, a cananeia. Ela não ficou em casa dizendo, se é de Deus, ele veio aqui. Ela saiu no meio da rua. Filho de Davi. Que tipo de classe ela representa? A classe dos que não podem esperar. Irmã Camila, quem determina isso? Jesus? Não, você. Sua atitude determina o que você está disposto a receber. Se você é daquelas que vem no culto e diz assim, ah, se for de Deus, ele me toca. Pode esperar. Vem para o culto. Ah, eu só dou glória a Deus se eu sentir. É das que esperam. Mas tem uma galera aqui, meu irmão, que está na pancadaria. Tem uma galera aqui que tem um marido que perturba. Um filho que hoje Jesus salva, ou ele morre essa semana. Gente que está aqui que não pode esperar. Enquanto tem alguém dizendo, ah, se eu sentir eu dou glória.
Tem outro dizendo, eu não posso, vou dar glória até sentir.